Ele é
Praticamente é ter coisas em comum.
Pra gente, como que isso significa, né? Significa partilhar experiências, viver em união. Todos nós somos seres sociais, precisamos de ter comunhão, né? Para sermos completos. Porque foi assim que o Senhor nos fez. No princípio, Deus fez todas as coisas e viu que era bom. Depois ele criou o homem e disse que era muito bom. Aí a primeira vez que ele disse que não era bom é quando ele disse que não é bom que o homem esteja só. Então a gente vai abrir lá nessa parte que fala isso, em Gênesis 2, no versículo 15, depois do 18 ao 24. Esqueci de tirar a máscara, talvez melhore agora a fala. Então, em Gênesis 2, versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Depois, no 18 ao 24, ele continua dizendo: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém com o auxílio e lhe corresponda. Depois que formou a terra, todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como lhes chamaria, e o nome que o homem desse a cada ser vivo. Esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse, lhe correspondesse. Então, nesse momento, percebeu-se que o homem não tinha ninguém parecido com ele, né? Então, o Senhor Deus fez o homem cair em um profundo sono. Enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem: Esta sim é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque o do homem foi tirado. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e aí eles se tornarão uma só carne. Então, aqui fala um pouco do tempo no momento da criação, né? E a partir do momento que foi entendido, né, o motivo da comunhão, né? Então Deus já havia identificado que não era bom que o homem vivesse só. O interessante é que ele percebe que o homem, Deus espera o homem perceber essa necessidade, né? A princípio a gente pode entender ou achar que Deus esqueceu de criar a mulher, ou que passou desapercebida, aí nesse momento ele falou: vou deixar o homem mais feliz, né? Ideia de última hora, né? Porque foi... Então ele fez todas as coisas, né? Descansou no último dia, e no oitavo dia, que de fato ele cria a mulher, né? E nesse momento Deus faz o homem dormir, que na verdade seria morrer no original, né? Então nesse momento, esse dormir entre aspas, o homem morreu e Deus tira dele a mulher que já havia planejado na criação, né? Então nesse momento ele coloca para o homem, né, uma pessoa que vai o corresponder e que ele vai perceber aquilo que Deus estava fazendo com ele, com uma outra pessoa igual a ele, né? Então ele vai perceber a comunhão nessa mulher que vai ser parecida com ele, né? Então Deus é trino, a comunhão de Deus é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é perfeita, né? Então quando ele cria o homem, ele deseja que o homem viva essa comunhão, porque naquele tempo ele tinha o domínio sobre tudo, o homem, mas faltava ali alguém que correspondesse a ele, que ele pudesse ver Deus também nessa pessoa, né? Então, algumas vezes nós não nos atentamos que Eva já havia sido planejada, né? Às vezes a gente acha que ela foi criada do nada, né? Então, quando Deus fez Eva, ele já havia finalizado na criação, e aí então ele acabou confirmando isso, né? Essa ajudadora para ele, né? Então, essa criação, ele já era o oitavo dia, né? Então, Eva estava dentro de Adão e fazia parte de Adão quando Deus o criou. Então Deus faz Adão morrer e tira dentro dele a sua mulher e traz para Eva, e traz a Eva de dentro dele, né? Nesse momento Deus aponta para Cristo, que é chamado de segundo Adão,
E tudo isso que é relatado em Gênesis nada mais é que algo profético apontando para aquilo que Cristo, para o relacionamento de Cristo e a igreja, né? Então, assim como Adão nomeia os animais, tem essa responsabilidade de nomear os animais, Jesus Cristo, quando veio à Terra, ele também mudou o nome de muitas pessoas e realidades, né? Identidades de vários. Então ele chama a prostituta de filha, a criança que não tinha valor, ele vai dizer que delas é o reino do céu. O desprezado ele chama para jantar, ele conversa com a samaritana. Então Jesus quebra também, conversa com mulher, que numa época era impossível, né? Ele era contra a época, né? Como nós também temos que ser hoje, né? Então em João diz também que se fosse relatar todos os atos de Jesus, não caberia no mundo os livros, né? Que seria escrito. Então Jesus não encontrou ninguém que o correspondesse. Então Deus fez com que fez Jesus como Adão. Deus o coloca para dormir. Então quando Jesus é crucificado, o soldado ali fura o corpo, né? Quando ele morre, ali nasce a igreja, então Deus tira de Jesus a igreja, sua noiva, né? Então nós somos a igreja, a noiva de Cristo, e temos tudo a ver com ele. Aí em João 17, 20 e 23, vai falar assim: a minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim, tu e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste como igualmente me amaste. Então essa oração de Jesus, ela não só fala deles, daquela época, mas ela traz para nós também essa promessa, né? Para que todos aqueles que creriam nele, nas próximas gerações. E também reforça a importância da unidade espiritual, que aparentemente pode ser invisível, mas que também é visível ao mundo para aqueles que o creiam, né? Em João 14:10, reforçando essa questão da unidade, diz assim: não crês tu que estou no Pai, e que o Pai está em mim? Já acender a luz ali, acho que é melhor para mim. Acho que eu estou... Então em João 14:10 diz assim: não crês tu que estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então aqui ele comenta sobre as 3 grandes unidades que são proclamadas na Escritura, que é a unidade da natureza divina, a unidade humana de Cristo, a unidade de Cristo e seu povo da redenção. Então há um padrão para essa unidade, né? que caracteriza o relacionamento entre o Pai e o Filho e os cristãos. Agora a gente vai desenvolver a comunhão com Deus. Então, para a gente falar de comunhão com os irmãos, primeiro a gente tem que ter um tempo com Deus, uma comunhão com Ele, né? Então, há um tempo atrás eu estava ouvindo sobre a palavra solitude. É um tempo que você vai para um lugar secreto e se conecta com Deus e busca o que Deus quer para você. Então, quando a gente pensa em comunhão, a gente vai achar que é tipo se relacionar por afinidade, mas a comunhão cristã, ela tem que ter uma unidade, ela tem que ter o mesmo propósito. A gente não pode se reunir só por sermos parecidos ou por termos afinidades até familiares, né? Então, para acontecer essa comunhão, a gente tem que se conectar com Deus. A gente tem falado muito disso, né? De conexão, de velocidade, de tempo para Deus, né? Então, como fazer isso, né? Ter essa comunhão com Deus? Então, é essencial para a nossa vida. De fato, com a entrada do pecado na Terra, né? Automaticamente, o homem foi se desligado com Deus, né? A partir da entrada do pecado. E aí Jesus vem para reconciliar isso, para restaurar aquilo que foi feito no início, né? E a gente está vivendo esse tempo. A partir do momento que a gente reconhece Cristo como nosso Senhor, a gente tem essa restauração com Deus. Só que isso não é de imediato, não é uma vez eu reconheci Jesus e aí está tudo resolvido. Eu acho que a gente tem que entender que a vida é um pouco mais
a vida com Deus exige um pouco mais disso, né? Então, a comunhão com Deus é essencial em nossa vida. Deus nos criou para termos comunhão com Ele, mas infelizmente o pecado nos separou, né? E aí, através de Jesus, a gente pode restaurar isso, aquilo que Deus havia feito no início. Em 2 Coríntios 5, 17 a 19, ele vai dizer assim, 2 Coríntios 5, do 17 ao 19: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, à medida que a gente crê em Jesus, a gente se reconecta com Deus, e a gente começa a perceber, entender que é necessário fazer a vontade de Deus na nossa vida, né? Então, é um caminhar nessa comunhão. Então, recebemos o perdão dos nossos pecados, Deus passa a morar dentro de nós, o Espírito Santo habita no nosso interior, Ele que vai nos convencendo do mal, nos corrigindo das coisas erradas, reparando aquelas falhas que já tínhamos antes de reconhecer Jesus como nosso Salvador. Então, para que aconteça isso, a gente tem que permitir também, né? Jesus vai agir, o Espírito Santo vai agir a partir do momento que a gente permita que Ele haja, né? E que Ele seja o Senhor da nossa vida também, né? Então, ao longo da vida cristã, devemos procurar fortalecer essa comunhão com Deus. Então, como fazer isso, né? Tendo hábitos, né? Tendo tempo de oração, tendo tempo de leitura, de louvor, obediência à palavra de Deus e a prática, né? Eu acho que a prática é algo que vai expressar, vai verbalizar aquilo que Deus tem feito na nossa vida, né? Então, às vezes a gente ouve muito, mas pratica pouco, né? E aí a gente acaba não dando exemplo, não impactando as pessoas, porque fica muito dentro de nós. Então, a nossa vida ela tem que refletir aquilo que temos recebido de Deus. E essa comunhão ela tem que se fazer presente, né? Como a gente outro dia conversou, né? Para ter sinal mais forte, a gente tem que estar perto do Wi-Fi. Para ter sinal mais forte com Deus, a gente tem que estar conectado com Ele, né? Então, é uma linguagem mais moderna, mas faz sentido para nossas vidas hoje, né? Para ter essa conexão, a gente tem que se apoiar nele, né? Perceber qual que é o link melhor e fixar. Então, nesse tempo que a gente se reconecta com Ele, a gente tem que abrir toda a nossa vida também. Às vezes a gente se reconcilia com Deus, pede perdão de algumas coisas, mas tem parte da nossa vida que a gente não deixa Deus trabalhar. E nessa comunhão Ele exige totalmente de nós, né? Ele quer 100% de nós. Então, à medida que a gente reconhece isso, a gente começa a praticar as coisas de Deus aqui e cumpre aquilo que Deus quer, né, para a gente, né? Quer levar o Evangelho, quer trazer salvação, quer anunciar, né, as boas novas. Então, essa é uma parte, a comunhão com Deus. Aí a comunhão com Deus sendo feita de verdade, a gente vai conseguir praticar a comunhão com os outros cristãos, com os nossos irmãos. E aí no texto de 1 João 1, do versículo 3, depois do 6 ao 7. Então, 1 João, capítulo 1, versículo 3. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, a importância de estarmos em comunhão, né? Não podemos desprezar a comunhão com os outros cristãos. Deus criou a igreja para o nosso bem e devemos aprender a viver em comunhão. Como uma família, né? A gente aqui até bem praticado por nós aqui também isso, né? Por ser uma igreja menor, por ter pessoas com vínculos familiares. Mas eu acho que a gente tem que reforçar também a importância de estabelecer a unidade, um único propósito, caminhar para uma única direção. Então,
às vezes a gente tem as ligações, mas será que o nosso coração é o mesmo? Então, a comunhão cristã, ela vai exigir de nós uma unificação de pensamento, de busca, de unidade, de direção. Então, é um exercício para mim, para todos nós, né? Isso, né? Viver em comunhão. Em Hebreus 10, 25, ele reforça essa necessidade de vivermos em igreja, né? Então, Hebreus 10, 25 fala assim: não deixemos de reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, assim, nesse tempo mais caótico que a gente tem vivido, né, da pandemia, de tanta dificuldade, tanta crise, tanto receios da morte, né, que a gente ouve, outras pessoas têm, que às vezes a gente até se apega tendo também um pouco, né, será que quanto tempo eu tenho mais de vida? A gente começa a pensar, né, e essa prática de comunhão com os irmãos, ela nos fortalece, ela nos ajuda nesse tempo, ela nos faz perceber que realmente tem pessoas que têm a mesma perspectiva, têm o mesmo propósito de vida. E aí isso nos faz ir além, né? Tipo, por mais que há dias maus, por mais que há dias que a gente se vê derrubado por algumas circunstâncias, né? Mas a comunhão com os irmãos, ela permite olhar para o outro que já viveu ou discutir algum assunto que você está passando com alguém que já passou. Então essa comunhão, ela vai trazer coragem para a gente caminhar, né? Ousadia para seguir, para permanecer. E a gente tendo a palavra também, né? Então, Jesus orou para que todos os que o amam fossem um, perfeitamente unidos em sua comunhão. A forma como expressamos nossa comunhão com outros cristãos mostra o amor de Deus e é um poderoso testemunho do poder de Jesus. Então, aquilo lá, né? A gente se conecta com Deus, a gente tem comunhão, só que a gente não tem prática nenhuma na nossa vida. Aí como as pessoas vão enxergar Deus em nós, né? Então é uma coisa séria, assim, para a gente refletir, né? Como você tem levado a sua vida? Você tem ido à igreja ou buscado a Deus uma vez por semana, só de vez em quando? Sua vida tem fluído nas coisas de Deus ou você coloca Deus para depois, só em alguns momentos mais difíceis, só em alguma crise, né? Então Deus quer a gente o tempo todo, no momento difícil e no momento muito bom também, né? Então, quando temos comunhão com os outros irmãos, crescemos mais e a nossa comunhão com Deus fica mais forte, né? Porque andar junto é isso, né? Quem já é casado sabe, né? Do relacionamento. A gente começa sem conhecer muito, né? Conhece algumas coisas, mas o dia a dia é o que vai fortalecendo, e a vida com Deus é a mesma coisa, e a vida com os irmãos também, né? Então é o tempo da gente andar juntos, mas unidos, com um único propósito, né? Então em João 1, 6, 7 vai dizer assim: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade, mas se andarmos na luz, com Ele na luz está. Temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, juntos podemos crescer em amor, fé e esperança. Ao partilharmos nossa vida, temos a oportunidade de pôr em prática tudo o que Jesus nos ensina sobre o amor ao próximo, mostrando ao mundo uma maneira única de viver, né? E aí, a respeito de alguns benefícios que vai trazer para nós quando a gente tem essa comunhão de verdade. A respeito do encorajamento, né? Agora há pouco eu comentei isso. Quando a gente está numa crise, quando a gente tem pessoas juntos conosco, que você pode contar, que você tem confiança, às vezes surge alguma dúvida ou um receio, você vai conseguir compartilhar com esse cristão, com essa pessoa que anda do seu lado, né? Automaticamente, se você está isolado, se surgiu uma crise, você está sozinho, não tem convivência com ninguém, é difícil de acreditar que essa pessoa vai continuar a prosseguir, né? Então a comunhão, ela vai te dar isso, ela vai te encorajar a persistir, a permanecer. Então nesse tempo de isolamento, e agora graças a Deus já temos condições de estar se reunindo, né? Eu acho que foi tempo de afinar muitas coisas, de tirar muita coisa que não é importante na nossa vida
e de valorizar outras que são muito importantes, como a comunhão, como a igreja, como os irmãos. Eu acho que isso, por mais que a gente ouça e veja vídeos de diversos pregadores, né, nada melhor de ter a comunhão aqui, a presença de pessoas que têm um vínculo com você, que andam com você, que tem uma história, né? Então isso é o que a gente pode ouvir, pode até receber de outras pessoas, mas a comunhão é o que vai nos fazer andar, caminhar. E junto a gente vai partilhar, né, experiências, dificuldades, e isso vai trazendo encorajamento um com o outro. Um outro benefício da comunhão é o crescimento, é o desenvolvimento. Normalmente, a crise tende a nos paralisar, né? Mas ela é uma oportunidade para a gente avançar também. Então, dependendo de como a gente enxerga a dificuldade, a gente consegue... Eu tenho aprendido muito em várias dificuldades que eu tenho passado, né? Porque, de fato, você tem duas opções: ou se lamentar e permanecer, ou prosseguir e entender que Deus tem um propósito em todas as coisas e que tudo coopera para o bem dele, independente de se para você não está bom, mas se você confiar com essa perspectiva, você vai avançar. Só que se você tem essa comunhão com os irmãos, você tem essas pessoas para dividir, para compartilhar. Então são coisas assim que a gente precisa voltar a praticar mais, sabe, no nosso meio, ter mais isso. Eu acho que isso é algo para a gente desenvolver mais. Precisa disso, porque hoje o sistema está realmente bem opressor. Não sei se vocês percebem isso, mas as coisas estão cada vez mais difíceis aí fora, né? E de fato a igreja vai ser cada vez mais questionada, né? Então, e a igreja é nós, e nós é a gente, né? No nosso trabalho, na nossa vida, né? Com os nossos filhos, com as nossas preocupações, os nossos dilemas. Então, a comunhão ela é muito importante. Ela nos faz crescer, porque a gente se espelha, né, no outro. E quem está atrás vindo, as próximas gerações, vai se espelhar na gente, que está um pouquinho mais para frente, a gente no que está um pouquinho depois de nós, né? Então, a comunhão gera o crescimento para nós, né? E o amadurecimento em Deus, porque é tempo da gente receber e viver de fato, né? Não ficar só no leitinho, né? Igual a gente fala, de pegar coisa mais substância, né? Acho que a gente precisa disso, pegar a coisa mais firme para a gente avançar. E a comunhão nos ajuda também. E aí tem, assim, eu vou ler um texto de Atos, na época da igreja primitiva, que é uma época diferente da nossa, mas que relata um pouco, ou posso dizer muito, sobre como eles viviam em unidade, né? Independente da realidade deles, que era uma realidade talvez onde uma comunidade menor, né, uma situação onde as pessoas tinham uma necessidade ali mais básica, vamos dizer assim. Hoje as nossas necessidades são diferentes, mas eu queria ressaltar a questão da unidade que eles tinham, que é algo que a gente pode trazer para nós. Então, em Atos 4:32, ele vai dizer assim: da multidão dos que creram, uma era a mente e um era o coração. Uma era a mente e um só coração. Ninguém considerava unicamente uma coisa alguma que possuísse, mas compartilhava tudo que tinham. Amém? 2:44-47, ele vai dizer um pouquinho mais. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentavam todos os dias o que iam sendo salvos. Que lindo esse texto, né? Parece assim, uma coisa assim impossível, né, da gente viver hoje até, né? As pessoas se dividindo. Talvez assim, algumas coisas a gente não consiga mais praticar, não sei, né? Se Deus te pedir para dividir, quem é você para não fazer isso, né? Mas eu acho que tem coisas aqui que pode trazer para nós, porque hoje as nossas dificuldades são diferentes, né? Nossas necessidades são outras. Mas
a intensidade com Deus tem que ser a mesma, né? Então, independente da nossa realidade, hoje a gente não pode estar, às vezes, graças a Deus, talvez a gente não precisa de um pão, de uma comida, está todo mundo bem servido, né? Mas às vezes você precisa de um conselho, de uma ajuda, de uma necessidade que você está passando na sua casa, com seu filho, com seus pais, no seu trabalho, né? E essa comunhão de andar junto, de se reunir-se e acreditando que Deus vai acrescentando, né? É algo assim que eu fiquei pensando bastante nesse texto, assim, é algo que a gente tem que exercitar mais, né? Praticar isso, porque talvez não nem tudo, mas assim, a questão da unidade, entender, de olhar para o outro, entender a necessidade, de entrar, às vezes a gente está passando por alguma coisa, aí chega uma mensagem, está tudo bem, como é que estão as coisas, você percebe o cuidado de Deus com a nossa vida, né, através de algum irmão. Então essa comunhão, ela é fundamental, ela se faz assim, ela tem que acontecer, ela tem que ser um sinal daqueles que têm a comunhão com Deus, porque senão a gente vai ficar distante no nosso mundo, com as nossas ideias, né? Então, quando olhamos para esse texto, às vezes pode nos confundir, acreditando que a comunhão são atos comunitários, né? Invertendo totalmente a ordem, a causa e efeito. Aí eu estava lendo um livro, aí ele é uma frase dele essa, tá? Então, entre aspas, ele define a comunhão assim: a comunhão ocorre quando alguém encontra a vontade de Deus no outro, operada pelo Espírito Santo, responde à mesma vontade. Então, a comunhão é quando a gente encontra alguém que está com a mesma vontade que Deus colocou nela, né? Então, por isso a importância da gente ter o tempo nosso com Deus e quando a gente praticar a comunhão, as pessoas que estão praticando também tenham tido esse tempo com Deus e que o coração seja o mesmo nele, né? Não nas nossas coisas, não na nossa visão, não na nossa limitação humana, mas naquilo que Deus tem colocado no coração. Então, juntos, com esse coração, a gente vai conseguir avançar, fazer com que essa igreja permaneça e cresça nesse tempo difícil também da sociedade. Então, hoje, as nossas necessidades são diferentes da igreja primitiva, né? Mas a ideia é a gente restaurar aquilo que eles tinham em comum para a nossa realidade hoje. Pode ser que a gente não precise mesmo desse pão que eles dividiam lá, mas a gente tem outras necessidades e que, com certeza, vai ser muito bom poder compartilhar isso com pessoas que estão vivendo junto, né? Então, a dificuldade de ser cristão nesse mundo não está fácil, né? Acho que vocês têm percebido. Vários enfrentamentos em rede social. Então, cada vez está mais difícil você se posicionar, mas eu acho que a igreja não vai ter mais como, né? Ela vai ter que se posicionar mesmo. E por isso a importância da gente estar enraizado, ter as estruturas mais profundas. Não vai ser possível mais ter um conhecimento raso da palavra, ou ter uma vida mais ou menos com Deus, porque já foi, acho que assim, não tem mais espaço para mais ou menos, sabe? Ou você toma uma postura firme e aprofunda com Deus, ou de fato você vai ser levado. Eu acho que assim, é a minha visão, né? Eu acho que a gente vai ter que ser radical mesmo por Deus. Cada vez mais a gente vai ser odiado pelo mundo, né? Porque a sociedade não vai gostar, né, dos nossos princípios, dos nossos valores. Cada vez mais a gente vai ser questionado. Então, a importância de termos essa comunhão para nos fazer avançar, né, nesse tempo difícil. Então, uma outra benefício de ter a comunhão é de fortalecer, né? Então, ter comunhão com os outros cristãos faz a gente desenvolver e crescer, né? Fortalece espiritualmente. Então, de fato, faz sentido, né? Uma brasa fora da fogueira, ela vai apagar, né? Então, um cristão sozinho, isolado, sem essa vida em comunidade, em comunhão com o outro, eu não sei, eu creio que é difícil de acreditar que essa pessoa vai prosseguir muito longe, na minha visão. Porque uma hora ou outra ele vai acabar ficando para trás, né? Ele não vai ter essa vida, essa prática, né? Ele vai ter muito conhecimento, ele vai achar que está sobre um monte de coisa, mas o dividir, o compartilhar, o andar junto,
as renúncias, né? Porque andar junto exige algumas coisas de nós. Não é fácil andar com pessoas diferentes, né? Todo mundo sabe o quanto difícil às vezes, algumas divergências. Mas, se a unidade for a mesma, é possível. E aí você vai se aperfeiçoar com algumas dificuldades. Você também vai se posicionar, vai se corrigir. Agora, automaticamente, se você estiver sozinho, você não vai ter essa experiência, né? E não vai se fortalecer. Você vai ficar no seu mundo, no seu isolado, né? Com seus pensamentos únicos. E o compartilhar é mais do que isso, né? É mais de conhecimento próprio, né? É dividir. Aí o último benefício da comunhão, e eu acredito que o mais importante, é o amor. Em João 13:35, ele vai dizer assim. João 13:35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então o amor é a melhor parte de ter comunhão com os irmãos na fé. Quando temos comunhão, partilhamos da nossa vida com os nossos irmãos. Então a gente decide andar junto, né? É uma decisão. E o amor, ele é algo que não é paixão, não é algo temporário, né? Você ama, independente de algumas coisas. São pessoas que você escolheu andar junto e juntos nesse mesmo propósito. Então, esse amor, ele vai superar algumas diferenças, algumas dificuldades. Então, o amor, às vezes, acaba tornando a pessoa um membro da sua família, né? Você considera ela igual a alguém da sua família, porque ela é. Seu irmão é alguém tão próximo quanto seu irmão de sangue, né? Então o amor, ele é muito importante, né? Para poder dar esse valor, honrar seu irmão com amor, né? Então o amor que vem da comunhão é muito especial. As pessoas com quem temos comunhão se tornam nossa família, né? Unidas pelo elo mais forte. Então a gente decide, às vezes, o irmão nosso de sangue está na nossa casa, é mais fácil de amar, mas aquele irmão que a gente anda junto, a gente decidiu amar. Então Deus pede esse exercício para nós, né? Então amar aqueles que você às vezes nem tem tanta afinidade, mas se ele está junto com esse mesmo coração, a gente tem que amar e andar e prosseguir, né? Então eu queria fechar com uma frase do livro que eu li. O livro chama assim, A Comunhão Nossa de Cada Dia, do autor Pedro Arruda. Ele explica um pouco, ele resume um pouco do que é esse tema de comunhão, né? Então ele diz assim: Deus, em sua sabedoria, propôs compartilhar o governo do seu reino, e isso será feito através da comunhão. Ele ousa dizer que a razão para a existência da igreja é de manifestar a comunhão da Trindade entre os homens. Então, é um tema difícil, eu acho, né? Porque você pode trabalhar por várias frentes, mas seria isso, assim, a princípio. A gente tem que restabelecer essa comunhão com Deus, assim, o mais rápido possível e estabelecer e fortalecer, né? E à medida que isso estiver fortalecido e acontecendo de verdade, fluindo, isso tem que ser vivido em comunhão com os nossos irmãos. Então isso tem que ser experimentado através das nossas vidas, né? E praticado, né? Então acho que isso é algo para mim, para você. Eu queria deixar essa palavra de comunhão. É algo que a gente tem que estudar melhor. Acho que é praticar mais e experimentar mais de Deus, né? E de fato valorizar as pessoas que estão ao nosso redor, porque às vezes a gente valoriza, até dá o pensando, a gente ouve muitas vozes, né? E às vezes vozes boas, tudo. Mas a gente tem aprendido muito aqui também, com os nossos irmãos, com os nossos líderes, né? E por que não praticar essa vida aqui dentro, né? Dividir isso com aquilo que a gente tem aprendido, né? Então é para mim e para você essa palavra. Espero que Deus abençoe. Vou fazer uma oração para fechar. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado por aquilo que o Senhor tem revelado a nós, Senhor. Abençoa, Senhor, a cada um dos nossos irmãos, Pai. Abençoa a minha vida, a vida de cada um aqui, Pai, a respeito desse tema
que é um tema complicado, mas ao mesmo tempo, Senhor, é necessário para as nossas vidas, Pai, é o dividir, Senhor. Muitas vezes hoje vivemos uma sociedade tão egoísta que essa parte de dividir, de compartilhar é tão complicado, Pai, mas como cristãos, Senhor, queremos realmente reconhecer que o Senhor tem isso para as nossas vidas, Pai. O Senhor se importa conosco e de fato o Senhor quer, Senhor, que tenhamos comunhão para que possamos praticar aquilo que temos aprendido, Senhor. E que o mundo veja em nós, Senhor, esse cristão de verdade, Pai. Essa pessoa que reconheceu o Senhor como Cristo na nossa vida, Pai. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A Fer vai falar uma coisa. Queria repartir rapidamente algo que aconteceu comigo essa semana, e eu gostaria até que as pessoas que estiverem assistindo ou forem assistir depois meditem nisso depois, né? Nós temos ouvido, né, dos nossos líderes, e essa palavra que o Celcinho trouxe hoje sobre comunhão, tem sido falado muito sobre fruto, sobre o fruto que a gente está dando, sobre reconhecer e discernir o corpo e viver nesse corpo, estarmos realmente comprometidos com esse lugar que somos nós aqui, né? E esse tempo difícil que nós temos vivido, né, trouxe muitas coisas à tona, né? Como o Celcinho falou, a gente vive num mundo muito egoísta. O movimento desse mundo é completamente contrário àquilo que Deus estabeleceu. E um tempo atrás, essa semana, essa consciência do egoísmo veio com muita força no meu coração. Eu nunca me classificaria como uma pessoa egoísta, acredita nisso? Como a gente é, né? Mas eu vivi aqui a minha vida toda, eu aprendi muita coisa, como compartilhar, como abrir mão, muitas vezes do meu conforto, daquilo que eu quero para poder amar o meu irmão. Foi assim que eu aprendi. Mas aí eu estava em casa e pensando, todas essas ministrações que a gente tem ouvido, as palavras que os pastores têm dado sobre frutificar, sobre permanecer em Jesus, sobre fazer parte realmente desse corpo, como o corpo que o Sonsim mostrou no domingo, aquele sistema circulatório que precisa que todas as partes funcionem juntas, né, para poder funcionar, para poder existir. E eu estava pensando nisso e falei assim para Deus: eu estou muito cansada, Senhor. Eu estou muito cansada. Eu estou cansada de lutar, estou cansada de me esforçar, eu estou cansada. As coisas não estão dando certo. A gente tem sofrido individualmente e como corpo. Para mim, assim, o fato de eu ter que usar uma máscara para olhar para as pessoas, para estar perto delas, o fato da gente não poder se abraçar, de não poder estar junto, e de muitas pessoas estarem completamente afastadas, a gente não ouve a voz delas nem no grupo do WhatsApp. Eu queria dizer isso para você, irmão, que está assistindo aí. Muitas vezes você está em silêncio. E eu falei para Deus: eu estou muito cansada. Eu estava assim, querendo deitar e ficar lá, sabe? Essa que é a verdade. Aí Deus trouxe uma imagem. Não foi uma visão, porque o Senhor não me deu esse dom da visão, mas foi uma imagem. Uma imagem que muita gente conhece. Quem já assistiu o filme O Senhor dos Anéis, eu acho que é no 3, no Retorno do Rei, tem uma cena que eles estão esperando um aviso para começar a batalha. E o aviso é dado com um fogo que é aceso em várias torres. Você lembra dessa cena, Isaac? Você lembra, Dora? Então, todos têm que estar atentos para acender aquela pira, que chama aquilo, né? Aquele fogo, para poder dar o aviso, para poder dar o alerta. Se um daqueles atalaias falhar, o fogo seguinte não vai ser aceso, e as pessoas não vão receber a mensagem. E Deus falou assim no meu coração: você não pode apagar a sua chama, porque se você se apagar, você vai impedir que outra pessoa acenda.
E isso é inaceitável. E aquilo doeu no meu coração. Eu falei, sacudi, né? Falei, não, eu não posso deixar a minha chama apagar. E eu queria compartilhar isso com vocês. E queria dizer para vocês, não deixe a sua chama apagar. Não deixa, não pare. A gente tem falado sobre fruto, né? O pastor Marcos, o Wagner tem falado muito sobre frutificar. E o fruto é para alimentar as pessoas. Eu como do fruto que o Espírito Santo produz nas suas vidas. E vocês comem do fruto que o Espírito Santo produz na minha. Se eu não estiver produzindo, alguém vai ficar sem comer. E se vocês não estiverem produzindo, eu vou ficar sem comer. Nós precisamos quebrar esse ciclo de egoísmo que muitas vezes está sutilmente entranhado na gente. A Bíblia fala de entranhados afetos. O tio Marco gosta muito dessa passagem. Mas muitas vezes o que está entranhado na gente não é afeto, é egoísmo. Porque se eu me calo, se eu acho que eu posso ficar no meu mundinho, sozinha ali com a minha família, e não vou me importar com mais ninguém, alguma coisa está muito errada no meu coração. Nós somos seguidores de Cristo. O tempo pode ser difícil, ou é tempo de usar máscara, é tempo de não poder abraçar muito. Eu creio que é para nós valorizarmos muito mais a nossa comunhão. Deus está mostrando para mim, para vocês, que é muito importante, como o Celcinho colocou aqui, é muito importante. Dói, é doloroso, foi doloroso ficar em casa. Foi doloroso para os meus filhos que são crianças ficarem em casa. Foi difícil, tem sido difícil. Eu creio que no tempo certo, no tempo que já está estabelecido por Deus, vai passar. Porque Deus deseja e almeja a comunhão. Como o Celcinho falou, é a expressão da Trindade, nós temos que continuar. Mas, se nós não estivermos com a nossa chama acesa, o que é isso? É estar em conexão com Deus, como eles falaram. Eu tenho que estar cheia de Deus para poder derramar sobre a sua vida. E você tem que estar cheio de Deus para derramar sobre a minha. Isso é comunhão. Senão a gente vai ser amigo, mas não vai ter comunhão nunca. Eu não quero ter só amizade, eu quero ter comunhão. Porque foi isso que Jesus estabeleceu para nós. Então, assim, eu quero deixar essa reflexão para vocês. Foi bem forte no meu coração. Eu sei que eu estou muito longe de ser realmente essa tocha, essa chama hiper acesa que pode realmente fazer com que outras pessoas acendam, mas eu quero. Eu sei que é um trabalhar de Deus no meu coração, é um trabalhar de Deus no coração de cada um de vocês, mas nós não podemos deixar a nossa chama apagar e deixar de acender a chama do outro. Não deixe de fazer isso. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos nós, né? Que nós continuemos nesse coração. O Senhor está falando. Eu tenho certeza que o Senhor está falando lá na casa de cada um. Se cada um fosse contar o que Deus disse, um dia a gente vai ter, né, essa oportunidade. Deus abençoe. Amém. Vamos levantar. Senhor, nós te bendizemos, nós te louvamos, nós te adoramos, porque o Senhor reina, o Senhor governa, o Senhor está no nosso meio. E nós somos totalmente dependentes do Teu Espírito Santo. Nós rogamos, Senhor, derrama sobre nós do Teu Espírito, Senhor. Enche-nos da Tua graça, Senhor. Enche-nos da Tua presença, Pai. Ó Senhor, que sejamos, Senhor, ó Deus, saciados na nossa sede, Senhor. Que a nossa fome, Senhor, seja, Senhor, cessada pela Tua presença, Senhor. Nesta noite nós queremos rogar, Senhor, Pai, que o Senhor seja
com cada vida aqui, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, seja ouvida, Senhor, pelos nossos ouvidos, Senhor. Queremos ouvir a tua voz todos os dias da nossa vida, Pai. Queremos, Senhor, conhecer a tua vontade, Senhor. Conhecer aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, Pai. Nós agradecemos por este tempo que passamos aqui, Senhor. Nós agradecemos por cada vida, Senhor. Por aqueles que estão, Senhor, ouvindo, assistindo, Senhor. Nós rogamos por cada vida da tua igreja, Pai. Que o Senhor alcance aqueles que estão doentes, Senhor. Que o Senhor tenha as tuas mãos, Senhor. Tirando toda enfermidade, Senhor. Trazendo, Senhor, no lugar do desânimo, Senhor, a alegria, Senhor, a esperança, Senhor, que o Senhor esteja renovando, Senhor, a vida de cada um dos nossos irmãos, abençoando, Senhor, as crianças, Senhor, abençoando, Senhor, cada família, Pai, que em cada casa, Senhor, o Senhor seja exaltado, Senhor, nesta noite, Senhor, ainda nesta noite, Senhor, ó Deus, quando dormirmos, Senhor, que o Senhor nos dê sonhos, Senhor, que à noite o Senhor fale conosco, Senhor, nós precisamos ouvir a tua voz, Senhor, nós rogamos por aqueles que estão perdidos, Senhor, por aqueles que precisam ser alcançados, Senhor, por aqueles que precisam retornar, Senhor, à comunhão contigo, Senhor. Ó Senhor, nós te bendizemos, Senhor, em nome de Jesus, porque o Senhor, sabemos que o Senhor está falando neste tempo, Senhor, e nós queremos ouvir a tua voz, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito nesse tempo, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor seja engrandecido, seja exaltado, seja conhecido e seja crido, Senhor, nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Amém.